Oi, gente, bem-vindos! Começando a nossa live do Receitas para Ser Feliz hoje. Tô num lugar delicioso aqui, olha só, gente, aproveitando um pouquinho de natureza aí, no meio dessa fase que a gente andou passando. E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial, que é a Juliana Machado. Já já ela deve estar chegando aí. Vou aguardar ela um pouquinho, mas hoje a gente vai falar de aprendizagem ágil, de aprendizagem autodirigida. A Juliana é educadora há mais de 15 anos e ela tem um mega currículo extenso aí. Ela é arquiteta de formação, ela fez psicanálise. Olha a Ju aí chegando, deixa eu dar as boas-vindas para ela. Oi, Ju, bem-vinda! Vamos ver se você consegue chegar. Eu já ia te apresentar aqui. Ei, oi, Dê, Tudo bem? lindona! Tudo bom? E vocês? Olha, tudo bom. Olha que lugar gostoso que eu tô, com um pouquinho de natureza hoje. Nossa, que delícia! Dê, eu tô só no forno aqui em São Paulo. É, né? Eu dei uma saidinha. Uma amiga convidou para vir pra praia, tô em Guaicá. Olha que delícia. Maravilhoso. Vou aí te visitar, fazer essa live ao vivo mesmo. Me espera que eu tô indo. Ah, seria ótimo, hein? Seria ótimo. Então, Juju, eu tava aqui começando a te apresentar, contando Hum, uma mulher com mil facetas, assim, bem ariana, né? Muitas coisas. Faz muitas coisas aí, e que você estudou arquitetura, que você é educadora há mais de 15 anos, que você estudou psicanálise e atua com a psicanálise também, que você também. estudou educação sistêmica, estudou fluxonomia, que foi onde a gente se conheceu, e vive estudando. Estudar é uma coisa que você adora, né? Eu amo. Conta um pouquinho aí dessa tua. Conta dessa trajetória de estudo mesmo. Começa por isso, porque acho que é tão legal, acho que tem uma curiosidade inata aí que te trouxe até onde você está hoje. Sim, é verdade, Dê. Eu acho que desde sempre, desde que eu tava na escola, né? Eu sempre gostei de estudar, né? Sempre gostei de aprender. De estudar nem tanto, tá? Porque às vezes o estudo ele tá muito atrelado à obrigação, né? Mas eu sempre gostei de aprender coisas novas, sempre fui muito curiosa, né? Então eu nunca parei de estudar. Eu saí da escola, entrei na faculdade e depois que eu saí da faculdade comecei a aprender outras coisas, fui para educação, fui para psicanálise, fui para fluxonomia. E assim, aprender me dá um prazer de viver, sabe? A minha vida fica mais colorida quando eu tô aprendendo. Então é algo que de uma certa forma, dá um pouco de sentido à minha vida também, sabe, Dê? Então, acho que tem isso, tem esse motor da curiosidade e essa nutrição de ampliar o repertório, de ampliar o olhar para o mundo. Isso é algo que me deixa muito, que me representa muito, né? Que me deixa muito feliz. E é legal porque hoje a gente está falando muito do lifelong learning, né? Que a gente vai ter que aprender e estudar a vida toda. Porque o mundo está mudando muito rápido. A gente está percebendo aí que essa questão toda da pandemia foi até um boom que aconteceu para mostrar para a gente o quanto a gente precisa estar sempre estudando, sempre aprendendo, sempre se atualizando. E quantas pessoas aí, até de idade, que precisaram aprender a usar um Zoom, alguma outra ferramenta aí durante a pandemia para poder se conectar. Então, realmente é uma necessidade para a vida, né? Não só para a vida profissional, que é muito importante, mas para a vida pessoal mesmo. Está sempre aprendendo e está sempre atualizado. É isso mesmo. E você vê, né, que se não fosse essa coisa da pandemia, talvez muitas pessoas, né, de diferentes idades não teriam aprendido o que aprenderam. Então, isso traz uma mensagem também para a gente, que a gente aprende quando a gente precisa aprender, né? E aí, isso que eu queria trazer um pouco para o nosso papo de hoje, né? É dissociar um pouco a aprendizagem das normas e dos certificados e do passo a passo acadêmico, do conseguir um bom emprego, a uma aprendizagem que serve para a sua vida, que serve para te emancipar, para te dar repertório, para te dar acesso às coisas que você quer e precisa. Né? Então, acho que essa é a perspectiva que eu queria trazer para a nossa conversa hoje. Aprendizado como uma forma de você ampliar mesmo o seu ferramental para agir no mundo. Uhum. Eu sinto muito uma coisa de fluxo, né, Ju? Parece que
a vida também vai dirigindo a gente para o que a gente precisa aprender. As necessidades vão aparecendo. Existe uma... Eu tenho sentido que cada vez mais, quando a gente está bem alinhado, a gente sente que é a próxima coisa que a gente precisa estudar, a próxima informação que a gente precisa buscar. Tenho sentido isso muito, muito forte até nesse momento que a gente está vivendo. Parece que brota de dentro que você precisa aprender, não é uma coisa de fora. E isso é muito diferente do que a gente aprendeu na escola, que vinha tudo de fora pronto e pré-definido, né? E agora que a gente está, vamos dizer assim, numa idade que está mais livre, já nos formamos, já tivemos várias profissões, que a gente está escolhendo mais a profissão que a gente quer e escolhendo o que a gente quer fazer, essa questão da aprendizagem vem muito forte também, uma necessidade que nasce de dentro do que é a próxima coisa que eu estou curiosa para aprender, o que eu preciso, o que eu sinto que vai me ajudar no meu trabalho agora, né? Então, isso é tão precioso e tão diferente. Super. Nossa, Dê, isso que você fala, assim, ressoa totalmente no meu coração, assim, porque é exatamente isso que eu sinto, né? Que quando a gente, como você falou uma palavra, né? Quando a gente está alinhada, as coisas parecem que vão aparecendo. Eu queria fazer uma provocação, primeiro falar um oi para as pessoas que estão entrando, falando oi pra gente, Maria Clara, Rodrigo, Sophie, beijo para vocês, amores. E hoje é aniversário da Sophie, parabéns, Sophie! E aí, trazer essa perspectiva do seguinte, como que a gente faz para estar alinhada, ou como eu gosto de dizer, afinada com o, sei lá o que tem por aí, né? E aí, o que eu penso, né? Da forma como eu vejo, como que a gente se afina a esse fluxo, né? Sabendo escolher. Quando a gente sabe escolher o que a gente faz, a gente se coloca num lugar que o próximo passo faz mais sentido pra gente. Então é mais difícil a gente ter aquela sensação assim, ai meu Deus, eu tô perdida, não sei pra onde ir. Eu acho que a nossa geração passou por um momento assim, né? Porque a aprendizagem sempre foi algo heterodirigido, né? Dito por outras pessoas o que a gente deveria aprender, o que era válido a gente aprender. E, de repente, a gente chegou num ponto que, como você falou, né? A gente estudou, a gente se formou, a gente trabalhou e se pegou num lugar de falar, cara, peraí, essa realidade aqui não tá me representando como eu achei que me representaria, não tá me nutrindo como eu achei que me nutriria. E aí é que desperta, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Então, a minha provocação vem no seguinte sentido, quando a gente toma para si o norte da nossa vida, o norte da nossa aprendizagem, o que eu vou aprender que me representa, a gente chega mais perto, da forma como eu vejo, desse afinamento, desse alinhamento com o próximo passo, né? Eu me lembro uma vez, logo no comecinho, quando eu comecei a fazer terapia, lá muitos anos atrás, eu contei para minha analista, assim, que eu estava tinha um dilema, né, entre uma situação e outra, que eram quase opostas. E aí ela disse o seguinte para mim, olha que interessante, ela falou para mim, esse seu dilema não tem solução. Escolha A ou B, desde que te represente. Eu falei, cara, o que é isso? O que é uma escolha que me representa? E essa frase, acho que começou assim, acho que a grande mudança da minha vida veio com essa frase, né? O que me representa? E aí eu comecei a entender isso, que me representa algo para o qual eu digo sim. E aí eu comecei a perceber a diferença entre dizer sim e dizer aquele sim que é um não disfarçado, sabe? E aí fui caminhando para um outro lugar de escolha. Um lugar de escolha que me representava. Então, acho que vai meio que por aí. Isso que você está falando é super importante, porque realmente, vou falar assim, a educação tradicional que a gente teve, está mudando um pouquinho, né? Mas a educação tradicional que a gente teve, não estou nem falando só da escola, estou falando de casa também. É tudo pronto vindo de fora, né? São muitas, a gente chama lá no Avatar, a gente chama de crenças, né? São muitas coisas que entram aí no nosso panorama e que a gente vai aceitando e vai levando aquilo como verdade. Total. E a gente não questiona muitas vezes, ou não questionava. Os jovens de hoje já vieram com um chip diferente, ainda bem, né, Ju? Yes!
Mas a gente não, muita coisa, a gente não foi educado a isso. Então, não está dentro do nosso padrão comum. A gente tem que quebrar padrões para poder chegar nisso. E eu acho que a gente está indo para um lugar de muito mais protagonismo. E essa questão da educação não está ainda alinhada com esse lugar de protagonismo, onde eu sou responsável pela minha vida e eu escolho. Eu escolho meu caminho profissional, eu escolho o que eu quero estudar, eu faço as escolhas da minha vida. Pode ser que eu fiz escolhas erradas, mas ok, eu fiz a escolha errada, eu assumo responsabilidade e vamos para a próxima escolha. Aprendi da lição e beleza, né? Então, Maravilha. Eu acho que tem uma grande chave aí de mudança de dentro para fora desse lugar de protagonismo. Super, super. Quando você fala assim, né, eu fiz a escolha, eu posso ter feito a escolha errada. E aí, uma coisa que está muito viva em mim, né, é a gente entender que esse parâmetro certo e errado, ele é algo que vem também desse padrão, dessa crença que a gente recebeu, né? E aí, e se a gente olhasse isso que até então é um erro como um parâmetro? Isso é um parâmetro para eu ajustar a minha rota em direção àquilo que eu quero. E se não fosse esse parâmetro, eu não ia ter tantos elementos para ajustar a minha rota para onde eu quero. Então, será que a gente tem mesmo que olhar para isso como um erro? E você falou uma coisa, Deise, que é essencial, que assim, que essa palavra é meio pesada, mas ter as consequências dos seus atos. Isso, gente, isso é a maior ferramenta que a gente tem para caminhar para onde a gente quer é se deparar com as consequências dos nossos atos. Porque pensa só, quando a gente está na heterodireção, ou seja, obedecendo regras, obedecendo padrões, o que acontece com a gente pode facilmente dizer, mas foi fulano que mandou, mas eu fiz isso por causa de fulano, fulana, ciclano. E aí você entrega o poder da sua vida para outra pessoa, né? Sim. E como isso é sério, né? E você falando da educação, né? Da educação que a gente chama de tradicional, mas eu também queria trazer uma outra provocação, né? Quando a gente fala de tradicional e a gente pensa na história da humanidade, a escola, como a gente conhece, ela não é uma tradição. Tradição é a gente aprender naturalmente, a gente aprender na natureza, a gente aprender como tribo, a gente aprender um com o outro. Isso é um perfil que até a rede de aprendizagem autodirigida internacional, eu peguei essa ideia de lá. Eles falam, escola convencional. É uma convenção, assim como o certo e errado, assim como esses padrões que a gente recebe, são todas convenções, né? O Lacan fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala isso da linguagem, mas a gente pode ampliar isso para tudo, né? Que a linguagem é como um cavalo de Troia, que a gente recebe de presente e nos coloniza por dentro. Então, a gente pode ampliar isso para todas as crenças, né? Com certeza, é o cavalo de Troia. Adorei essa. Né? Não é? Muito bom. Ju, mas começa a contar pra gente agora como é que foi esse teu percurso natural que te levou para aprendizagem ágil e autodirigida? O que foi acontecendo aí no teu caminho? Entrou bastante gente depois, mas eu contei no começo que a Ju, assim, é multitalentosa, né? Estudou arquitetura, é educadora fazem mais de 15 anos, é psicanalista também, enfim, tem 1000 talentos, fluxonomista, e são muitas curiosidades. Mas o que te levou para se focar agora nesse caminho, Ju? Eu acho que o que me trouxe até aqui, como você falou, né, foi um percurso muito natural, porque acho que uma chave, né, que virou para mim foi a fluxonomia realmente, que é olhar para o mundo nessa perspectiva da abundância, de juntar recursos e de fazer o fluxo acontecer. E nisso eu comecei a conhecer outras formas de trocar outras formas. Ó, o Rodrigo falando que eu canto. Você também canta, Rodrigo, viu? Maravilhosamente, são muitos talentos, né, Rodrigo? Muitos. Ai, gente, vocês param, hein? Aí eu comecei a tomar contato com coisas muito alternativas, né? Inclusive, uma dessas coisas alternativas foi o Holochain, que eu aprendi também com o Júlio, que é nosso companheiro de fluxonomia aí.
E eu chegando nesse Holochain, eu percebi que lá no cantinho, assim, o Holochain, para quem não sabe, é uma tecnologia parecida com blockchain. Enfim, não vem ao caso aqui. E o pessoal que sistematizou essa tecnologia do Holochain, uma das pessoas, que é o Arthur Brock, ele desenvolveu essa não é uma metodologia, mas ele trouxe a aplicação das ferramentas ágeis para situações de aprendizagem, né? Então, aí quando eu tomei contato com isso, foi muito louco, até você sabe dessa história, né? Eu procurei se tinha alguém aqui no Brasil falando disso. E me deparei com um blog do Alex Bretas, que é, assim, meu muso. E eu... Ai, peraí, deixa eu tomar uma aguinha, peraí. A gente tem lá no Receitas, tem uma palestra que o Alex ótima também, que já tá lá no Receitas. Também sou fã dele, gosto muito super recomendo entrar no site, ele tem textos ótimos, dicas ótimas, né, de autoaprendizagem. Maravilha. Inclusive. É maravilhoso, maravilhoso, incrível, com uma pessoa coerente, uma pessoa que ele faz o que ele fala, sabe? Amoroso, generoso. E aí, o que aconteceu? Eu achei no blog dele, achei esse texto, eu mandei um e-mail para ele, falei, ai, nossa, eu quero... a Maria Clara falando muso, muito muso, né, Mar? Eu quero entender um pouco mais sobre isso, né? De aprendizagem ágil e tal, não sei o quê. E mandei esse e-mail para ele. À noite, a gente tinha um evento lá no ateliê da Flux. Eu estava presente. Então, a Daisy presenciou esse momento Esse momento de o universo respondendo ao seu chamado, né? E eu tava falando, não sei pra... porque hoje eu mandei um e-mail pro Alex Bretas para falar desse negócio que eu tô investigando. Aí eu sinto uma mãozinha assim atrás de mim. Quando eu olho, ele fala, você tá falando de mim? Ele estava atrás de mim. Gente, em São Paulo, no mesmo dia que eu mandei um e-mail para ele estava no mesmo lugar que eu, em São Paulo. Eu falei assim, não, gente, peraí, isso daí o universo está me dizendo algo aqui. E aí a gente fez uma parceria, trouxemos o ALC aqui para o Brasil, que até então era esse framework, né, esse conjunto de rituais e práticas só existia fora do Brasil. A gente trouxe para cá e desde 2018 a gente está puxando isso, né? O Alex deixou um pouquinho a ALC agora de lado, está indo para umas outras veredas, mas a gente troca sempre, a gente está sempre junto nessa, né? E hoje no ALC São Paulo está comigo a Isabela, o Rodrigo, que está aqui com a gente, e o Marcos. Então, o que para quem nunca ouviu falar do ALC, porque essa live aqui vai ficar gravada, vai ficar legal. A gente nunca ouviu falar. Aliás, vamos começar do começo. Antes de você falar do ALC, vamos falar do que é aprendizagem ágil e o que é aprendizagem autodirigida. Legal. Pra quem nunca ouviu falar. Maravilha. Então, a aprendizagem autodirigida é um pouco isso que a gente estava comentando, né? É você aprender aquilo que está movido pela sua curiosidade, para aquilo que você diz o sim. Isso eu quero aprender, isso me motiva a aprender, eu tenho curiosidade de aprender, isso vai me nutrir, vai ampliar o meu repertório, né? Normalmente, quando a gente está em situações de aprendizagem, a gente recebe cursos já prontos, a gente recebe sequências didáticas já prontas. E a aprendizagem autodirigida, ela é como se fosse você liga os pontos, assim, você pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E não confundir a aprendizagem autodirigida com a aprendizagem solitária, porque é exato o oposto disso. Aprendizagem autodirigida tem super a ver com você se colocar no mundo, com você pedir ajuda, com você ter mentores, com você ter pessoas que você pode trocar informações, pessoas com quem você aprende junto, né? Então, isso é aprendizagem autodirigida. Você decide o que você quer aprender e você desenha seu percurso. Então, antigamente a gente falava de alguém que fazia isso, era um autodidata. Nossa, ele é autodidata, ele aprendeu sozinho. Mas o aprender sozinho era um aprender solitário, porque não tinha companhia, não tinha nem internet, né? Um tempo atrás aí, Total. Não tinha nem internet uns tantos anos atrás. Então, a pessoa realmente ela ia buscar nos meios que ela tinha, mas era muito solitário. Hoje, com essa coisa da rede, como é que é? Quais são as possibilidades? Infinitas, né? Infinitas. Eu acho que o autodidatismo, ele está contido na aprendizagem autodirigida, né? Porque tem momentos em que você está ali se deparando com essas coisas e né, prefere fazer aquele percurso sozinho.
Porém, você ganha potência exponencial quando você troca informações, quando você troca insights, quando você trabalha com inteligência coletiva, né, Dê? Porque é muito isso. Eu sei algo, você sabe algo. Quando a gente troca uma ideia, nasce uma coisa que nenhuma de nós duas tinha pensado sozinha. Agora, você imagina isso numa rede de pessoas, né? Quantos insights maravilhosos isso pode gerar, né? Então, isso é um pouco da aprendizagem autodirigida, né? Eu tenho pesquisado, assim, o que eu tenho visto, né, da aprendizagem autodirigida no meu percurso. Lembra que eu falei para você daquela primeira fala da minha analista? Escolha A ou B, desde que te represente. É isso. Eu tô cada vez mais aprendendo a escolher entre A e B coisas que me representam. E como que eu sei o que me representa? Porque eu olho para trás e eu fui deixando um rastro, tipo assim, uns pontinhos ligados, falar, ah, tá. Eu me reconheço não só pelo horizonte em que eu quero estar, mas pelo rastro que eu deixei. Porque fui eu que escolhi. Eu que escolhi todo esse percurso de aprendizagem. Então, isso me traz um repertório sobre mim mesma que é muito emancipador, né? Aí você também perguntou da aprendizagem ágil, né? Isso. Aprendizagem ágil é você colocar isso, aprendizagem autodirigida, para rodar num framework ágil, né? Que aí a gente usa ferramentas ágeis para rodar essa aprendizagem autodirigida. E, além disso, um cuidado também com a construção, com a criação intencional de cultura. Então, num centro de aprendizagem ágil, as ferramentas ágeis estão a serviço da aprendizagem e também da construção intencional de cultura. E o que é isso, né? Um termo meio abstrato. Mas é você ser agente da sua cultura. É você estar ali e você ter consciência dos acordos invisíveis que estão governando as relações, né? Desde, por que eu não posso sair de casa de pijama? Sabe essas coisas bobinhas? Mas que elas revelam algumas coisas que você pode falar, cara, pera um pouquinho, eu tenho força, eu tenho energia, eu tenho potência para agir sobre a cultura que eu estou vivendo dentro de um centro de aprendizagem ágil e, idealmente, fora dele, né? Trazer isso para o mundo. Então, a gente não ficar à mercê da realidade, mas nós sermos agentes da realidade, né? O Alex, que é um facilitador da rede hispano-falante lá de Porto Rico, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que tem a ver com isso. A gente sempre está informando o presente pelo passado. Então eu fiz isso, aí a gente fica com medo de repetir os erros, a gente vai... E se a gente começasse também a informar o presente pelo futuro que a gente quer criar? Então, não é porque eu sempre fiz o que eu fiz até aqui que eu preciso continuar fazendo. Eu quero chegar lá, então o que eu preciso fazer para chegar lá? E aí eu vou ajustando a minha rota, o meu comportamento, enfim, né? E isso tem muito a ver com o protagonismo que a gente estava falando, né? Você projetar o futuro que você quer e ir na direção dele para criá-lo, né? E não ficar preso no que foi no passado, né? Total. As coisas estão mudando tão rápido, tem tantas possibilidades aí, né, Ju? Uma coisa interessante que a gente conversou... Uma coisa interessante que a gente conversou antes, eu queria que você contasse, é a questão do ciclo também, do ciclo ágil. Como é que é esse ciclo ágil? Perfeito. O ciclo ágil, ele traz para a gente uma noção alternativa do sucesso, né? O sucesso na convenção, o que é o sucesso na convenção? Você chegar em algum lugar, você ganhar um certificado, você terminar um curso, você arrumar um emprego. Está muito atrelado a um objetivo, né? E o ciclo ágil, ele está mais atrelado a uma rotina. Então, é assim, como que você sabe que você teve sucesso? Primeiro que é uma noção autodirigida, portanto, é baseado na sua intenção. Você vai examinar qual que é a sua intenção para essa jornada, para essa empreitada. Aí você vai criar baseado nessa intenção. Aí você vai refletir baseado na sua criação e você vai compartilhar o valor que você recebeu. Então, seus insights não ficam só para você. Você compartilha com a sua comunidade e isso é muito lindo, porque quando eu escuto um super insight que você teve, eu posso falar, cara, muito legal, isso pode me trazer um valor como se fosse um atalho, como se fosse uma medicina, assim, sabe?
que vai trazer para minha vida uma outra perspectiva. E aí, claro, né, quando você reflete, quando você compartilha, na próxima vez que você for intencionar, você já tem essa reflexão, você já tem esse aprendizado, então você não vai, é como se fosse uma espiral, né? O sucesso numa noção de espiral. Você não vai ficar andando em círculos, mas você vai ampliando a sua rota e ampliando o seu território de ação, né? Isso que você está falando é incrível, porque agora mesmo eu estou fazendo isso, né? Eu estou ouvindo o que você está falando e estou checando as minhas experiências e pensando aqui. Tem o Danilo e a Issa que estão aí, nós fizemos a experiência do grupo de estudos da fluxonomia, e o compartilhar, ele é maravilhoso, porque a gente aprendeu muito mais compartilhando, podendo reler o livro, compartilhando com as pessoas, ouvindo a pessoas que nunca tinham ouvido falar da fluxonomia tirar as conclusões dela, que é aquela coisa da inteligência coletiva, do 1 mais 1 não é 2, é 3, é 4, é 5, né? É isso aí. Então, a gente faz isso o tempo todo, é incrível, né? E tem prova científica, né? Eu lembro que tem uma pesquisa acho que é o William Glasser, que ele fala que a gente aprende muito mais quando a gente compartilha, quando a gente ensina. Você se aprofunda muito mais. Então, Com essa certeza. possibilidade de estar compartilhando o que você aprendeu em grupo é maravilhosa. Ok que você pode estudar sozinho, mas ter essa oportunidade do grupo é maravilhosa. Por isso que eu acho que esses projetos nos quais você está envolvida aí, como a ALC, são incríveis, por causa dessa possibilidade de estar em grupo. E aí acho que é uma boa oportunidade para você agora falar mesmo na prática, como é que é o ALC. Aliás, vamos começar pela sigla. Uhum. Essa sigla, ela é o nome, né, da organização que nasceu lá em Nova York, que é Agile Learning Center, um centro de aprendizagem ágil. Então, a gente guarda esse nome, né, porque foi o nome com que essa organização nasceu. A gente traz aqui para o Brasil como a LC São Paulo, vocês aqui no Brasil. A gente tem o ALC São Paulo, a gente tem o ALC Nature, que é lá no Vale do Gamarra, num lugar maravilhoso, e a gente tem o recém-nascido, a ALC Sul, lá em Curitiba agora também. Então, como é que funciona? O ALC, gente, ele é um jeito de aprender extremamente adaptável. Então, você pode ter espaços como se fossem escolas. Sim, você pode ter espaços como se fossem contraturnos de escolas, e aí com um público mais jovem, crianças e jovens, funciona. Você pode ter, a gente está rodando agora uma experiência numa organização, numa corporativa lá em Belo Horizonte, que está também super legal, a gente está aprendendo um monte com isso. E como é que funciona? Você pode ter esses lugares fixos e dia a dia, como se fosse uma escola mesmo, vai dia a dia e vai fazendo as experiências, ou como a gente está rodando agora, na época da pandemia, que a gente tem pulsos mensais de uma semana, de terça a sábado, numa semana completa, e começa na terça-noite. E aí, olha só que interessante, o próprio desenho da experiência, da jornada, ele é um desenho baseado no ciclo ágil. Então, de manhã a gente abre com a intenção, no dia a gente cria baseado nessa intenção, ou seja, você vai ver e você vai aprender coisas que você escolhe, coisas que estão afinadas com a sua intenção. No final do dia, a gente faz uma reflexão e um compartilhamento. Todos os dias a gente vive esse ciclo ágil. Então, de quarta, quinta, sexta e sábado, o dia inteiro de oficinas, reunião de manhã, reunião à noite, oficina. Então, é bem mão na massa mesmo, né? E o mais interessante é que quem participa dessa experiência online, a gente achou que não ia dar muito certo, porque não tem olho no olho. Mas, assim, a gente tem visto que está sendo maravilhoso, a conexão humana transcende, ela acontece mesmo assim, né? Tem pessoas que ficaram muito, muito queridas, amigas, amadas minhas, que eu nunca nem vi pessoalmente. Porque acho que essa troca de conhecimento, né? Eu acho que acontece uma conexão muito preciosa quando você está falando de alguma coisa que alguém quer ouvir e você está ouvindo alguma coisa que alguém quer falar. Então, isso é muito... eu também sempre brinco, né? Que falar do LC é descrever um chocolate. Não dá para você descrever, você tem que comer o chocolate para saber. Então... Opa. Então, quando vai ser isso. O próximo ciclo, Ju? Olha, o próximo é em outubro. Gente, eu nem sei a data aqui, pelo amor de Deus. Se alguém tiver do ALC aqui, me ajuda, porque... Mas é sempre assim, na terceira ou na quarta semana do mês. Então, aí, na terceira ou na quarta semana de outubro...
Ah, Elas podem entram em acessar Paulista. no arroba ALC São Paulo, tudo junto, ALC São Paulo. Ó, o Rodrigo. Rodrigo, me ajuda, chocolate. Rodrigo é meu parça de ALC São Paulo aí. Legal. Nossa, é realmente um projeto incrível, né? Eu sabe que eu tenho uns colegas, eu tô num grupo de estudo autodirigido de alemão. Eu aprendi alemão quando era adolescente, usei muito no meu começo de carreira e não usei mais. E aí a Miriam, o Tarek, eles fundaram um grupo de estudo de alemão, me convidaram e todo domingo a gente se encontra, faz o programa juntos, cada um traz um tema. É uma delícia, né? Porque assim a gente está se reconectando, todos nós, quem não aprendeu ainda está aprendendo, quem já aprendeu está aprofundando, e a gente vai se reconectando, escolhe, traz filme, vai mudando os temas. Está sendo uma delícia de fazer, uma experiência ótima também de estar em grupo. É É muito claro que maravilhoso. individualmente eu provavelmente não estaria estudando. Com Então, certeza. é um incentivo também essa coisa de estar em grupo. É muito gostoso, né? Muito bacana. E uma coisa que você falou aí me trouxe uma grande curiosidade. Como é que é o interesse das empresas por isso? Como é que é quando você, já que você falou que você teve a experiência de estar fazendo um projeto numa empresa, como que é a experiência, como é que é isso? Eu sei, claro, eu sei. Ela tá nesse grupo. Travou para mim, Dê, um pouquinho. Travou? Pá, É, voltou? Ok, voltou, agora voltou. voltou. É, Amanda também está no grupo. A Maria Clara está contando aqui, é verdade. A Amanda é da nossa tribo, né, MC? Da nossa tribo digital. Então, Juju, o que eu estava te perguntando era sobre a questão empresa. Como é que é para Uhum. as empresas a ideia de trazer a educação autodirigida? Porque isso é uma necessidade tão grande para as empresas hoje. Ela toda hora tentando tecnologia nova, novas técnicas, novas formas. E a inteligência coletiva seria um uso maravilhoso dentro da empresa, mas tem toda uma mudança de cultura para que isso aconteça. Como que está sendo a tua experiência em relação a isso? Nossa, Dê, incrível. Assim, tudo que eu tenho pesquisado sobre futuro do trabalho tá atrelado à aprendizagem e aprendizagem autodirigida. Porque hoje não dá tempo da pessoa desenvolver um curso para ensinar o que você precisa. A pessoa tem que ir buscando, pesquisando, combinando, inovando, trocando o pneu com o carro andando aí, né? E sim, precisa de uma mudança de cultura bem intensa. Mas da forma como eu vejo, as ferramentas ágeis para esse tipo de aprendizagem, isso apoia demais a mudança de cultura. Por quê? Porque traz clareza para o que está acontecendo. É uma ferramenta muito simples, né? Que basicamente você organiza as sessões de aprendizado em lugares e horários, e as pessoas sabem o que vai acontecer. Então, não é uma coisa assim. No começo é um pouco, eu costumo falar assim, que é tipo um ventilador, né? Está girando para um lado, e aí não adianta você trocar e pá, parou, que o ventilador queima. Você precisa esperar o ventilador parar e começar a virar para o outro lado. E eu acho que quando você tem uma ferramenta simples, transparente, que você pode se guiar por ela sem grandes problemas, isso ajuda muito, isso ajuda muito. Então, todo o conjunto de rituais, da aprendizagem ágil, todo o conjunto de ferramentas, apoia muito nessa adoção da mudança, sabe, das pessoas. E pela experiência que a gente está tendo lá, né, numa empresa de Belo Horizonte, eu acho que está muito legal. Nossa, eu tenho visto coisas maravilhosas. Ontem até o Marcos trouxe as métricas para a gente. Quantas oficinas? Parece que mais de 300 participações, assim, em pouco mais de um mês. Então, é realmente uma abundância de conhecimento muito interessante. Agora, o que você pode fazer nas empresas, né, que eu também gosto de trazer, é colocar um container, né? Porque aprendizagem autodirigida, você pode aprender qualquer coisa. Eu sou a favor de trazer esse qualquer coisa para as empresas também, mas talvez esteja muito disruptivo, né? Então, você pode fazer um container, né? Que aí aparece as sessões de aprendizagem, elas são mais afinadas com o que a empresa está precisando para aquele momento. Mas eu acho que a vantagem desse qualquer coisa é para as relações, né? Se você puder promover trocas entre as pessoas, né? Tipo, sei lá, o hobby, quais são os hobbies que cada um tem?
e um traz seu hobby, quem quer se inscreve lá para aprender aquele peixe maravilhoso que o tal executivo sabe fazer, a outra sabe fazer alguma coisa manual, também dá uma oficina. Isso é um momento de lazer, de interação, onde relações verdadeiras se constroem. E você consegue chegar mais nessa integração da tua vida profissional com a tua vida pessoal e melhorar essas relações, que às vezes isso vai se refletir muito no trabalho, né, Ju? Deise, perfeito. Mas acho que é um caminho incrível, né? É um caminho incrível, né? A gente está vendo também os movimentos aí, né, das empresas Teal, todo mundo trazendo a integralidade. A integralidade é isso, não é só o seu trabalho, é o que você sabe fazer, o seu hobby, o que você é fora do... As pessoas falam que você é fora do LinkedIn, né? Isso é maravilhoso. E uma outra coisa, isso ajuda também as pessoas a terem uma comunidade de prática. E a comunidade de prática é o melhor formato de você processar o seu aprendizado. Porque é um lugar ali seguro para você errar, para você testar, para você ter insights, para você inovar, né? Quem não trabalha com erro não inova, né? Pensa sobre isso. Eu não posso errar, então acabou a inovação, acabou. Né? Esse é outro paradigma velho nessa questão do erro. Não é aprendizado lá. As empresas do Vale do Silício já sabem que se não errar várias vezes, eles não vão criar nada. É justamente na cultura ágil tá isso, né? Erre mais rápido para acertar mais rápido. Exatamente. E aí você vai aprendendo com isso, né? E vai eliminando o desperdício. Né? Isso é muito, muito interessante. Outra coisa também que eu vejo, que é uma coisa que está sendo muito dita, que é a coisa da segurança psicológica, né? Aquele trabalho da Amy Edmondson que trouxe, né, aquela pesquisa que o Google fez, quais eram as iniciativas que davam mais certo, eram as iniciativas onde havia segurança psicológica, onde as pessoas trabalhavam com essa segurança. E o ALC, nessa comunidade de prática, né, o ALC é uma das, claro, não é a única, mas traz muito isso, né? É o que eu falei para a Maria Clara agora, da nossa tribo digital. E não é assim um eufemismo, vamos, né, paz e amor. Não, é realmente, a gente cria um tecido social de segurança, de confiança, que é muito precioso e que gera muitos insights e que gera muita inovação. Do ALC São Paulo já nasceram várias iniciativas, né? Um grupo de corrida, um grupo de inglês, um grupo... A Maria Clara também já abriu uma outra empresa com a Amanda com... Então, assim, gente, isso é só transbordando, né? Aí eu falo que é o Taurus, né? Enche e vai para o mundo, enche e vai para o mundo. Eu amo, né? Eu sou suspeita para falar. Eu acho que isso é uma chave para colaboração, né, Ju? Porque eu também tive muitas experiências boas. A experiência que eu tenho aí com a Amanda, com o Tarek, com a Miriam lá no grupo de estudos do alemão é uma delícia. Eu tive a experiência do The Tribe, que eu acho que você conheceu também, né? Uhum. Era um grupo de transição, mas a gente trazia temas diversos, se experimentava lá profissionalmente, porque você acabava trazendo o tema com o qual você queria trabalhar na transição. E a gente fez várias conexões ali que duram para a vida toda. Mesmo que a gente não esteja mais naquele grupo específico, a coisa vai embora. E até queria te contar que eu não comentei com você ainda, mas a gente também está começando o clube do Receitas para Ser Feliz, que é para isso, é para a gente poder trazer pessoas e compartilhar conhecimento e fazer esse networking com significado, né? Essas conexões mais verdadeiras, as pessoas se conhecerem, terem um espaço de confiança para se testar, teriam um espaço de confiança para aprender, para trocar. Então, acho que vai ser muito legal. E a Maria Clara fala muito isso, ela vai vir numa das próximas lives falar disso, mas eu acho que a ferramenta do futuro são essas questões das comunidades mesmo, que tem esse âmbito de colaboração, de confiança, onde a gente consegue tanto trocar aprendizados, como trocar tudo, né? Inventar trabalhos novos, consegue se divulgar profissionalmente também, mas de uma forma legítima, autêntica, de uma forma mais verdadeira. Então tem muita coisa boa aí por vir nascendo. Acho que quanto mais comunidades, melhor. Pena que não dá pra gente participar de todas ao mesmo tempo, né, Ju? Mas tudo bem, a gente faz os círculos, né, Dê? Uns participam daqui que nem umas formiguinhas, que vão se comunicando, levando a maravilha de comunidades, o que a gente aprendeu de uma comunidade para outra. Você é minha musa também, MC, lindona, maravilhosa. Sem dúvida.
Ô, Ju, agora vamos entrar num assunto um pouquinho polêmico aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa educação. Já que você é educadora há 15 anos, como é que a gente poderia inserir isso na educação? Porque a educação ainda é muito pré-formatada em, sei lá, 95% das escolas, não sei, estou chutando, mas ainda é muito pré-formatada. Você aprende o que se acredita que é verdade, que nem até isso eu acho que é discutível, né? E é escolhido, né? Tirando algumas talvez faculdades, aqui no Brasil não é muito, né? Faculdade que você pode eleger as suas matérias e estudar o que você quer. Isso é mais lá fora. Aqui a gente não tem muito, é tudo muito pré-definido. O que a gente poderia fazer para começar como que pode ser feito isso? Como que pode ser feito o movimento para a gente começar a ter esse pensamento para mais pessoas, para as escolas? Sei que eu estou te botando aqui um pouquinho na saia justa, porque... Mas assim, só trocando ideia, porque eu acho que isso é tão precioso, acho que é um caminho tão importante de mudança, e é como se, né, na educação a coisa está parada lá numa coisa antiga, da era da Revolução Industrial ainda, em que as pessoas tinham que ser programadas para não pensar, não discutir muito e aprender aquele pacote lá, fazer download daquele pacote, que é o que cai no vestibular, né? Se fosse fazer download, estava bom, né, Dê? Não é nem download, né? É um processo ali de se deparar com aquele conhecimento e no final, para quê, né? Para fazer uma prova, para... Enfim, esse papo, ele é um papo saia justa, sim, né? Porque a educação, a escola é um grande pilar da sociedade, né? Muitas coisas que a gente faz, muito tempo da nossa vida, ele está separado, ele está pautado na existência da escola, né? Como a escola governa, inclusive, a vida das famílias, né? Em termos de tempo, em termos de investimento financeiro, em termos de vai e vem, né? O que eu vejo com isso, né, Dê? Hoje, primeiro, vamos começar a pensar o que é, de onde que nasce a escola, né? A escola nasce de um dispositivo histórico. Para quê? Para garantir que as pessoas aprendam aquele conteúdo. Porque quando o homem passou a viver da agricultura, aquele conteúdo que garantia que as colheitas iam vingar, ele não podia ser mudado. Você não podia, se você errasse, você poderia morrer de fome. Então, existia sempre esse conteúdo fechado, que é isso que você precisa aprender. Então, pensa só, isso há muitos e muitos anos atrás nasce de uma perspectiva histórica, de uma necessidade daquela época histórica. Agora, isso foi se evoluindo. Não existe nenhuma pesquisa científica que comprove que aprender sentado, escutando uma pessoa falar, é o melhor jeito de aprender. Então, olha que interessante. Um dispositivo histórico que promete entregar um saber científico. Então, alguma coisa aí não está fechando, né? O que eu vejo? Hoje, o conteúdo, né? Você ensinar conteúdo. Da forma como eu vejo, o conteúdo, ele está aí. O conteúdo, ele está. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber como coletar esse conteúdo, como processar esse conteúdo e como partilhar esse conteúdo já processado. Porque se eu pegar Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, eu perco a minha relevância como... eu sou só um reprodutor de conteúdo, eu não sou um designer ou uma designer de situações de aprendizagem, né? Então, da forma como eu vejo... o Blake Bowles, que é um autor que fala de aprendizagem autodirigida lindamente, ele fala uma coisa: eu não sou contra a escola, eu sou a favor, olha que legal isso que ele fala, eu sou a favor de colocar a noção de consentimento na escola. Então, se eu estou na escola, porque pensa só, a escola, o que é? Ela é um ambiente riquíssimo de convívio, riquíssimo. E aí eu até falo assim, as crianças aprendem apesar da escola, porque elas aprendem a se relacionar, elas aprendem a brincar, elas aprendem a jogar, apesar de grande parte do tempo elas estarem sentadas recebendo um conteúdo passivamente, né? E aí eu me perdi um pouco do meu raciocínio. Então, você imagina se os aprendizes pudessem escolher, pudessem dizer assim,
eu quero aprender isso. E os adultos que estivessem lá estariam apoiando os processos de aprendizagem. Então, professores e professoras, tutores, tutoras que entendessem sobre processos cognitivos de aprendizagem, para apoiar a aprendizagem do seja o que for. Porque é isso, a gente sai da escola, o que a gente aprendeu, né? A gente sempre fala, a fórmula de Bhaskara, tal, né? Tudo bem que é um clichê falar isso, mas, né? Quem que usa isso na vida hoje, né? Mas a gente aprendeu, passamos no vestibular. E uma outra coisa que ele fala também, que eu achei bem interessante, é que essa carreira acadêmica, né? Você se forma na escola, você se forma na faculdade. Quanto mais difícil, né, é esse processo, mais referência você tem. Então, olha só. Então, se você se forma em Harvard, o que isso diz? Ele fala até esse exemplo. Isso diz que você é um cara que obedece bem as regras. Você diz que você é um cara esforçado. Mas isso não diz que você é um cara que sabe um monte, né? Então, os certificados, os diplomas, ele fala, né? E eu concordo um pouco com ele, que atestam comportamentos e não conhecimentos. Então, Sim. que é isso, né? De mexer com a escola é realmente um nervo, né? Aí que a gente precisa ter bastante cuidado, porque inegavelmente as intenções de quem está na escola são as melhores possíveis, né? Eu convivo com muitos professores, eu vejo que a vida deles é aquilo, né? Que eles estão investindo a vida, né? Eu também, né? É isso. A força externa que entrou, você comentou do histórico aí, né, Ju? Mas a força externa que entrou foi justamente a web, a internet. Porque ela mudou tudo, né? Foi a questão da tecnologia que eu já tinha acabado minha vida, já estava na faculdade quando começou a internet, né? Já estou com 46, mas fez toda a diferença. Os jovens de hoje, eles questionam muito mais justamente porque eles têm muito mais opção de pesquisa. Então, se o professor falar alguma coisa ali no livro que não faz sentido, eles vão questionar. E eles têm que questionar, até porque na internet também tem um monte de fake news, tem um monte de coisa que não serve hoje. Então, até para, como você falou aí do autodirigido, que não é só fazer um copy-paste, você tem que questionar tudo que você está vendo, da onde está vindo. Então, o mundo de hoje exige da gente, deles, de todos, né? Muito mais discernimento, muito mais consciência. Porque se a gente não tem, a gente é atropelado pelo sistema, pelo que está acontecendo, pelas próprias máquinas aí, né? Saiu um documentário novo esses dias ali no Netflix, um documentário novo falando das redes sociais, né? Tá bem interessante, eu assisti. E ele fala justamente isso. A máquina começa a saber mais do que você sobre você mesmo. Então, é um caminho que está exigindo que as pessoas vão para um lugar de mais consciência e precisa mudar na base também, né? Então, mas que bom que existem esses movimentos paralelos aí. Total. Eu falo também, assim, sabe, essa questão do diploma, que ainda é muito... Eu tive uma educação, não é que eu tive diferente, eu queria fazer psicologia e daí, na época, eu não entrei direto numa faculdade pública, meu pai perdeu o emprego na época, eu precisei fazer outra coisa. E essa outra coisa foi um curso que existe, um modelo que existe na Europa, que é o modelo de você fazer um curso rápido. São 2 anos, mas você tem prática junto com o curso, era um curso de comércio exterior. E esse negócio da prática junto é totalmente diferente, porque daí ali você já está testando na prática se você realmente gosta daquilo, se aquilo é para você, você aprende muito mais profundamente. Depois, quando eu fui para a faculdade, eu já conhecia como é que era o mundo corporativo, eu já tinha vivido, então esse aliar também da prática com a teoria, eu acho tão importante, e isso também não acontece muito, né, na escola, também é outra questão, assim, que poderia ter cursos mais curtos, mais práticos, mais livres, né, para as pessoas escolherem o que elas estão... Uma certa direção, às vezes, você precisa. Vamos pensar assim, todo mundo precisa do básico, né? Saber ler, escrever, português, matemática, tem algumas coisas que são realmente pré-requisitos para que você até consiga, né, evoluir para outras. Mas quanta coisa realmente que não é pré-requisito e que a gente aprende, e no Brasil ainda estamos com uma mentalidade de que a gente, eu vejo assim, às vezes pessoas simples, não, eu tenho que fazer faculdade e tal, é louvável pela vontade de fazer, mas você fica pensando quanto aquilo realmente vai ajudar a pessoa, quanto um curso, ou vários cursos técnicos mais
mais dirigidos não ajudariam melhor a pessoa, né? Vários conhecimentos diferentes, que na hora que você entra no mundo da prática, no mundo do trabalho, são outras coisas que você precisa. Isso é Total. tão importante, até pelas pesquisas aí do World Economic Forum e do LinkedIn mesmo, as habilidades que você precisa são habilidades muito mais sociais, né? Muito mais de conseguir fazer um pensamento complexo, conseguir ter criatividade, conseguir se relacionar bem, conseguir ser empático. Total, Dê, total. Você falou uma palavra que para mim resume todo esse nosso papo, que é consciência. Consciência. Quando a gente vai obedecendo, seguindo regra, nananã, nananã, como é que fica a nossa consciência? Atrofiada, né? A gente faz o que é pra gente fazer, né? Sem questionar, sem. E quando você. Lembra que no começo você falou assim, a gente escolhe, mesmo que esteja errado, a gente se depara com a consequência. É essa consequência que vai gerar contraste. É esse, eu vou tentar tal coisa, quebrei a cara, esse contraste entre a minha expectativa e a minha realidade, ele me gera consciência. Isso é uma coisa bem psicanalítica também. Então, se nos processos de aprendizagem eu tivesse oportunidade, nós tivéssemos mais oportunidades de, entre bastante aspas, quebrarmos a nossa cara e, tipo assim, nos frustrarmos com a nossa, eu posso tudo. Calma, agora você ainda pode até aqui, mas você pode se ferramentar, se repertoriar para chegar até lá. Só que requer tempo, requer investimento de vida, né? Onde você vai investir sua vida? Em algo que vai te levar para onde você quer ou em algo que te disseram que é para você fazer? E como que tá a tua consciência? E é uma coisa bem Matrix mesmo, né? Outro dia eu estava conversando sobre isso, que a Matrix, ela tá aí, as máquinas estão aí, o dilema das redes está aí. E sempre vai estar. Agora, e a gente nisso? A gente vai ficar lá? Ou a gente vai saber que isso existe e vai tomar consciência e escolher que ter uma atitude diferente, né? Então, eu acho que é meio por aí, assim. Consciência e protagonismo, né? De você liderar a tua vida, você liderar a tua educação, teu trabalho e não deixar ser levado, né? Isso, Hoje, isso. só 10 minutos, as pessoas que querem começar esse caminho autodirigido, de aprendizagem ágil, como que elas podem começar? Vou te dar duas respostas. Tem vários caminhos para você iniciar um processo de aprendizagem autodirigida, né? Ele pode ser solitário, ele pode ser... você pode ir achando a sua comunidade aos poucos, legal. O ALC, ele é um dos caminhos para você iniciar uma jornada de aprendizagem autodirigida, né? E aí, como eu te falei, e não dá para eu descrever para você o gosto que tem um bis. Você tem que comer o bis para saber. Então, o que eu recomendaria? Eu recomendaria que as pessoas que estivessem interessadas nisso participassem da semana do pulso, né, mensal de uma semana do ALC São Paulo ou do ALC Sul, que o ALC Sul também está fazendo. E aí, assim, a nossa missão é disseminar essa cultura da aprendizagem autodirigida e ágil, né? O Rodrigo com o chocolatinho. Então, eu acho sempre importante falar assim que a nossa proposta é muito inclusiva, né? Então, a gente, os valores que a gente pratica são super acessíveis, porque a missão é espalhar isso mesmo pelo Brasil, emancipar. Eu adorei eu troquei essa palavra do empoderar para emancipar. Eu tô amando isso, porque poder a gente já tem, né? Só que a gente está preso numa teia. Então, eu acho que a aprendizagem autodirigida, o LC, ele tem essa missão de emancipar as pessoas nos seus processos de aprendizagem e de tomada de consciência, né, da própria vida. Então, é meio por aí. Tem uma pergunta aqui no chat, Ju. Quais as ferramentas ágeis para o autoconhecimento? Todas. Acho que todas as ferramentas ágeis, acho que é o Cesário que está aí, né, querido? As ferramentas ágeis, do modo como eu vejo, tá? Elas lembram a gente que a gente é humano, sabe? Porque a agilidade, ela é um design muito centrado no humano, no que o humano acha importante, em como o humano trabalha melhor, em como o humano se adapta aos convites da realidade. Então, eu acho que as ferramentas ágeis, quando a gente, né, entende qual que é a premissa, todas elas ajudam a gente a se autoconhecer. Quando a gente está em grupo, a gente aprende muito mais por conta da questão dos espelhos também, né? Que a gente que gosta de
tecnologia sabe, né? Que a gente tá o tempo todo espelhando coisas que estão dentro de nós. Então é muito legal ter essa reflexão também do que acontece quando você está colaborando, quando Super, você está em grupo, né? super, super. Super importante. Nossa, e a gente está em grupo, a gente tem um parâmetro, né? A gente tem outros parâmetros de outros seres humanos que estão ali vivendo a mesma coisa de um outro jeito. Então é muito maravilhoso, é muito e você e daí também você sai um pouco daquela noção de eu posso tudo, eu sei tudo, que é tipo andar numa corda bamba, e você fala, calma, deixa eu ficar aqui do tamanho que eu estou agora para eu poder crescer com consciência, né? Porque senão a gente fica aquele bonecão do posto, inflado de ar, e assim, e perde a preciosidade do que é o tamanho real que a gente tem. Porque é a partir dele que a gente vai crescer de verdade, né? Então, eu acho isso muito, muito bonito. E muito difícil de fazer. Fala, fala. Foi ótimo também, né? Porque o bonecão do posto, ele não tem protagonismo, ele não tem consciência, ele se deixa levar, né? Vai para cá, vai para lá. Ele se deixa levar. A gente não pode permitir agora, justamente por conta dessa coisa toda que está acontecendo, né? De cada vez a tecnologia está mais forte e a gente precisa de cada vez mais autoconhecimento, estar firme na gente para poder refletir isso no mundo, né? Total. Ai, queria mandar um beijo para as pessoas que estão aí. Minha mãe está aí. Mãe, obrigada por ter me feito nascer. Obrigada, viu? Minha irmã está aí também. E outras pessoas queridas. Eu vou deixar essa live, vai ficar aqui no Receitas. E vai estar com o contato do ALC também, Ju, e depois a gente vai deixar ela gravada lá no YouTube. Ai, Dei, obrigada. Teve aí hoje. Tinha até mais assunto, nem vai dar tempo, né, Ju? O seu próximo projeto vai ficar para a próxima live. Ah, beleza! Já tem o convite. Quando você for lançar o projeto novo, você vem lançar aqui no Receita. Com o maior prazer. Dê, eu queria te agradecer. Queria contar para você que foi uma honra para mim inaugurar esta fase do Receitas. Eu admiro muito o seu trabalho. Eu acho que você é uma das pessoas que é a mudança que quer ver no mundo, sabe? Então, todas as parcerias que a gente puder fazer, eu vou dizer sim com muita honra. Gratidão, querida. Estou tão feliz de estar com você aqui nessa primeira live. Foi muito especial. O universo fluiu do jeito certinho. Foi muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. É fluxo. Estamos no fluxo, né, Dê? Isso, e aí eu vou usar os últimos minutinhos para o pessoal que não conhecia ainda o Receitas, acho que a maioria conhecia, mas o pessoal entrar lá no YouTube, no youtube.com/receitas para ser feliz, e assinar o canal, colocar um inscreva-se e o sininho ligado, para receber, porque a gente deixa todas essas lives com conteúdo legal gravadas, você pode assistir quando quiser. Viu, Lu? A Lu que está perguntando. Ai, muito minha legal. Minha amiga querida, sabe, sobrevivemos aí a nossa educação, estudei com ela desde o 7º ano. Maravilha, companheiras de batalha. Aí, né? Mega tradicional que nós tivemos aí. Demais, demais. Muito bom. Muito bom, gente. Então, gratidão, obrigada. E até a próxima.